Aquele domingo de manhã parecia igual a tantos outros, mas o Senhor já estava preparando algo que mudaria a vida da irmã Ana Clara para sempre. Ela tinha 23 anos, era recém-casada e há quase um ano, lutava contra um tumor borderline no ovário, diagnosticado como de difícil tratamento. Os médicos falavam em cirurgias arriscadas, em quimioterapia, em probabilidades que mais assustavam do que davam esperança. Mas ela desde pequena tinha aprendido uma coisa na congregação: quando o homem diz não tem jeito, Deus diz eu tenho o caminho. E foi nesse caminho que ela se apegou, mesmo quando as dores se tornavam insuportáveis e as noites, longas demais. O marido, irmão Lucas, era um homem de poucas palavras, mas de muita oração. Todas as madrugadas, enquanto Ana Clara dormia, ele se ajoelhava ao lado da cama e clamava em silêncio, como ensina a palavra: orai sem cessar. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, mas sim daquelas que saem do fundo da alma, quando o coração está quebrantado e só resta confiar. Ele pedia força para a esposa, pedia que o Senhor a sustentasse, porque sabia que a fé dela, embora firme, também precisava de um milagre visível para não desfalecer. E o Senhor, que ouve até o gemido que não tem voz, já estava agindo. Naquela manhã, antes de saírem para a reunião, Ana Clara sentiu uma dor tão forte que quase desistiu de ir. Mas o irmão Lucas, com a simplicidade de quem conhece o poder de Deus, apenas disse: vamos, minha irmã. Lá é o lugar onde o Senhor nos fortalece. E foram. Não com a esperança de que algo extraordinário acontecesse naquele exato dia, mas com a certeza de que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. E foi assim, sem alarde, que entraram na sala de cultos, sentaram-se nos bancos de madeira e começaram a cantar os hinos com o coração. O hino 45, Jesus, meu Salvador, a ti me entrego, foi cantado com uma unção diferente aquele dia. Ana Clara, mesmo com a dor latejando, sentiu uma paz tão grande que as lágrimas começaram a descer. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquela emoção que vem quando a presença de Deus se faz sentir de maneira tão real que parece possível estender a mão e tocá-lo. Ela fechou os olhos, em pensamento repetia: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E o Senhor, que conhece os pensamentos mais íntimos, já estava respondendo. Quando o irmão mais velho começou a ler a palavra, o texto foi em Marcos 5:34, onde Jesus diz à mulher que tocou em suas vestes: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ana Clara sentiu aquelas palavras como se fossem ditas diretamente a ela. O irmão que lia não sabia de sua doença, mas o Espírito Santo sabia. E foi como se uma voz sussurrasse em seu coração: hoje é o teu dia. Ela não contou a ninguém, nem mesmo ao marido, mas guardou aquilo como um segredo entre ela e Deus. Na hora da oração final, quando todos se ajoelharam, Ana Clara não pediu pela cura. Ela simplesmente agradeceu. Agradeceu pelo amor de Deus, pela paciência dele, pela oportunidade de estar ali mesmo com dor, mesmo com medo. E enquanto os irmãos oravam em voz alta, ela sentiu algo estranho no corpo. Era como se uma mão invisível estivesse passando por dentro dela, tirando algo de ruim. Não doía, não ardia, era apenas uma sensação de alívio, como quando se tira um peso das costas. Ela abriu os olhos, assustada, e olhou para o irmão Lucas, que também estava com os olhos abertos, fitando-a com uma expressão de espanto. Não trocaram palavras ali. Não era necessário. Ambos sabiam que algo havia acontecido. Quando se levantaram, Ana Clara sentiu que a dor tinha ido embora. Não era uma melhora gradual, não era o efeito de um remédio. Era como se ela tivesse acordado de um sonho ruim, e de repente tudo estivesse bem. O irmão Lucas segurou sua mão com força, e os dois saíram da reunião em silêncio, mas com o coração transbordando de gratidão. Na segunda-feira, Ana Clara foi ao médico para um exame de rotina. O médico, que já a acompanhava há meses, entrou na sala com o resultado do ultrassom e parou, confuso. Olhou para ela, depois para o papel, depois novamente para ela. Não entendo, disse. O tumor sumiu. Não há nenhum vestígio. Ana Clara sorriu e respondeu com calma: Deus é bom. Ele ouviu as nossas orações. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça em murmúrio: isso não tem explicação médica. Mas ela sabia que não precisava de explicação médica. Precisava apenas de fé. Quando voltaram para casa, o irmão Lucas pegou a Bíblia e leu em voz alta o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ana Clara chorou de novo, mas agora eram lágrimas de alegria pura. Eles se ajoelharam juntos e agradeceram, não só pela cura, mas por todo o caminho que o Senhor os tinha feito percorrer até ali. Porque a cura não era apenas do corpo, era da alma.
Era a confirmação de que Deus não os havia esquecido. Nos dias que seguiram, o testemunho de Ana Clara se espalhou entre os irmãos. Não como uma história sensacionalista, mas como um lembrete de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, da mesma forma que operava nos tempos bíblicos. Muitas irmãs que passavam por lutas semelhantes foram encorajadas a perseverar na oração. Alguns irmãos que estavam desanimados voltaram a confiar no poder de Deus. E tudo isso porque uma jovem, em meio à dor, escolheu crer que o Senhor é fiel. Um domingo, algumas semanas depois, o irmão mais velho pediu que Ana Clara desse seu testemunho na reunião. Ela subiu ao púlpito com o coração acelerado, não por nervosismo, mas pela responsabilidade de falar da bondade de Deus. Com voz firme contou tudo, as noites de dor, as orações do marido, a sensação de alívio na reunião, a confirmação médica. E ao final disse algo que marcou todos os presentes: irmãos, não foi a minha fé que me curou, foi a misericórdia de Deus. Se ele fez isso por mim, que não era digna, imagine o que pode fazer por vocês que também são seus filhos. E assim, aquele milagre não ficou apenas na vida de Ana Clara. Ele se tornou uma semente plantada no coração de muitos, um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Que as reuniões não são apenas um lugar de canto e pregação, mas um lugar onde o céu se encontra com a terra, onde os milagres acontecem não por mérito humano, mas pela graça do Pai. Hoje, anos depois, Ana Clara e o irmão Lucas continuam servindo ao Senhor com alegria. Ela não esconde as marcas que a luta deixou, as noites de insônia, os medos que às vezes ainda vêm à mente, mas também não esconde a vitória. Porque a vida cristã não é a ausência de provas, mas a certeza de que em meio a elas, temos um Deus que nos sustenta. E isso, irmãos, é o maior milagre de todos. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que ninguém desanime e nenhuma família se renda à desesperança. Porque o mesmo Deus que sarou Ana Clara é o Deus que ouve as suas orações hoje. Ele não mudou. Sua palavra não volta vazia. E onde há um coração quebrantado, Ele está presente para curar, para salvar, para fazer novas todas as coisas. Amém. Testemunho CCB. A cura que mudou uma família. A jornada de Ana Clara além do milagre. O dia em que o céu se abriu. Aquela noite de quarta-feira, 12 de maio de 2018, não começou diferente das outras na congregação cristã no Brasil da região 321. O salão, sempre impecável, brilhava sob a luz amarela das lâmpadas que pendiam do teto alto. Os bancos de madeira, desgastados pelo tempo e pelas mãos de gerações de fiéis, estavam quase todos ocupados. O cheiro de café recém-coado ainda pairava no ar, misturado ao perfume das flores que as irmãs haviam colocado sobre o púlpito. Era uma reunião como tantas outras, até que não foi. Ana Clara, então com 22 anos, entrou apoiada no braço do irmão Lucas, seu rosto pálido contrastando com o vestido azul claro que usava. Ela havia perdido peso nos últimos meses, e seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam fundos, como se carregassem um peso invisível. O tumor borderline no ovário, diagnosticado há 8 meses, havia resistido à quimioterapia. Os médicos haviam sido claros: não há mais o que fazer. Preparem-se para o pior. Mas ali, entre os irmãos, Ana Clara não queria ouvir sobre o pior. Ela queria crer no impossível. O irmão José Maria, ancião da congregação, subiu ao púlpito com a Bíblia aberta em Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Sua voz, firme e serena, ecoou pelo salão. Não era uma leitura mecânica, era uma promessa sendo reafirmada. Quando o coro começou a entoar Deus é fiel, algo mudou. Não foi apenas a música, não foi apenas a letania de vozes unidas. Foi como se o próprio ar se tornasse mais denso, carregado de uma presença que não era humana. Ana Clara sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, começando dos pés e subindo como uma onda. Ela tentou se segurar no banco, mas suas pernas tremiam. Lucas, ao seu lado, notou imediatamente. Ana, você está bem? Ele sussurrou, preocupado. Ela não respondeu. Não podia. Porque naquele exato momento uma dor aguda, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela, tomou conta do seu abdômen. Não era uma dor de doença. Era uma dor de libertação. Ela segurou a barriga, os olhos cheios de lágrimas e então, sem aviso, caiu de joelhos. O salão inteiro parou. O grito que silenciou o medo. Glória a Deus! Alguém gritou do fundo. Irmãos, orem! O irmão José Maria exclamou, estendendo as mãos sobre Ana Clara. Em segundos, dezenas de mãos se ergueram. Algumas mulheres choravam.
Homens, normalmente contidos, deixavam escapar lágrimas silenciosas. O coro continuou cantando, mas agora era como se cada nota fosse uma flecha disparada aos céus, exigindo, a intervenção divina. Ana Clara não conseguia se mover. Ela sentia algo saindo dela, não como uma doença, mas como uma sombra. Era como se uma mão invisível estivesse puxando uma raiz podre de dentro do seu corpo. Então, de repente, veio o alívio. Um alívio tão profundo que ela soluçou não de dor, mas de gratidão. Estou curada, ela murmurou, ainda de joelhos. Eu sinto. Deus me curou. Lucas, incrédulo, a ajudou a se levantar. Seus olhos se encontraram, e sem precisar de palavras, eles souberam. Algo sobrenatural havia acontecido ali. O testemunho que abalou a medicina. 3 dias depois, Ana Clara estava de volta ao hospital para um exame de rotina. O oncologista Dr. Renato Ferreira, um homem cético e metodista, revirou os olhos quando ela mencionou que Deus a havia curado em uma reunião. Ana Clara, ele disse, folheando seu prontuário com ceticismo, você sabe que esses tumores não desaparecem assim, do nada. Vamos fazer os exames e ver o que está acontecendo. Mas quando os resultados saíram, o rosto do médico empalideceu. Os exames de sangue mostravam níveis normais de marcadores tumorais. A ressonância magnética não encontrou nenhum vestígio do tumor que há uma semana ocupava 7 centímetros do seu ovário. Isso não é possível, o Dr. Renato gaguejou, olhando para as imagens como se esperasse que elas mudassem. Não há explicação médica para isso. Ana Clara sorriu. Assim, doutor, chama-se milagre. O médico, embora não fosse religioso, não teve como negar o óbvio. Ele anotou no prontuário, remissão espontânea inexplicável. Paciente assintomática. Recomenda-se acompanhamento, mas sem sinais de doença ativa. Quando Ana Clara saiu do consultório, Lucas a esperava no corredor. Ele a abraçou tão forte que ela quase perdeu o fôlego. Você viu? Ela riu, chorando. Deus não só ouviu como agiu. A vida depois do milagre. A luta que permanece. Mas a jornada de Ana Clara não terminou ali. Porque a cura física, embora milagrosa, não apagou as cicatrizes emocionais. Havia noites em que ela acordava suando, sonhando com agulhas, quimioterapia, com a voz do médico dizendo não há mais esperança. Havia dias em que o medo voltava, sutil como uma sombra. E se foi um erro? E se o tumor voltar? Uma tarde, enquanto ajudava as irmãs a preparar a ceia do Senhor, Ana Clara confidenciou à irmã Marta, uma mulher de quase 70 anos que havia perdido um filho para o câncer anos antes. Às vezes, irmã Marta, eu me sinto culpada. Por que eu fui curada e outros não? A irmã Marta parou de amassar a massa do pão ázimo e olhou nos seus olhos. Filha, a pergunta não é, por que eu? É, para quê? Deus te deu mais tempo não para você viver com medo, mas para servir. Cada dia que você respira é um dia para glorificar aquele que te deu a vitória. Essas palavras ecoaram em Ana Clara nos meses seguintes. Ela começou a visitar hospitais, levando não apenas seu testemunho, mas esperança. Em uma dessas visitas conheceu Dona Cida, uma senhora de 65 anos com câncer de mama em estágio avançado. Moça, você acha que Deus ainda faz milagres? Dona Cida perguntou, os olhos úmidos. Ana Clara segurou sua mão enrugada. Não só faz como está fazendo agora mesmo. Você só precisa crer. E ali no corredor do hospital, as duas oraram juntas. Não havia música, não havia multidão. Só duas almas quebrantadas e um Deus que ouve. O cotidiano da fé, entre reuniões e provações. A vida na congregação cristã no Brasil não era feita apenas de milagres estrondosos. Era feita de pequenos atos de fé, de rotinas que, embora simples, eram sagradas. Todas as manhãs, antes do sol nascer, Ana Clara e sua mãe, Dona Lúcia, se ajoelhavam juntas para a oração matinal. Não eram palavras decoradas, eram súplicas, agradecimentos, silêncios carregados de significado. Às vezes, Ana Clara chorava. Às vezes, sua mãe cantava baixinho um hino. Mas sempre, havia paz ao final. As quartas-feiras eram sagradas. Não importava se estava chovendo, se o corpo doía, se o cansaço da semana pesava, eles iam à reunião. Porque ali, entre os irmãos, eles encontravam força. O irmão Paulo, um homem simples que trabalhava como pedreiro, sempre chegava cedo para arrumar as cadeiras. A irmã Rosa, viúva há 10 anos, trazia bolos caseiros para compartilhar depois do culto. Era uma família. Uma família que não desistia uns dos outros. Certa vez, durante um estudo bíblico sobre o livro de Jó, o irmão José Maria fez uma pergunta que marcou Ana Clara. Quando Jó perdeu tudo, o que ele fez? Ele amaldiçoou a Deus? Não. Ele disse, no saí do ventre de minha mãe e não voltarei.
O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele fez uma pausa. A fé não é a ausência de dor, é a certeza de que mesmo na dor, Deus está conosco. Ana Clara anotou essas palavras em seu caderno de estudos. Elas se tornariam seu refúgio nos dias difíceis. O reencontro com o medo e a vitória final. 2 anos depois da cura, Ana Clara começou a sentir dores novamente. Não eram fortes, mas persistentes. O medo voltou com tudo. E se foi só uma remissão? Ela perguntou a Lucas, uma noite, enquanto lavavam a louça depois do jantar. E se Deus não me curar desta vez? Lucas secou as mãos, virou-se para ela e segurou seus ombros. Ana, você está olhando para o problema em vez de olhar para quem já venceu o problema. Deus não é homem para mentir. Se ele te curou uma vez, pode fazer de novo. E se não for a cura física, será a graça para suportar. Mas uma coisa eu te digo, ele não te abandonará. Na manhã seguinte, eles foram ao médico. Os exames mostravam uma pequena massa no mesmo local do tumor anterior. O Dr. Renato, agora menos cético, sugeriu uma biópsia. Mas Ana Clara, ele disse, seja qual for o resultado, lembre-se, você já venceu uma batalha que a medicina não poderia explicar. Isso já é um milagre. Naquela noite na reunião, Ana Clara subiu ao púlpito pela primeira vez. Com voz trêmula, mas firme, ela compartilhou seu medo, sua dúvida, sua fé. E então ela pediu que os irmãos orassem por ela. O coro começou a cantar Confia no Senhor. E enquanto as vozes se elevavam, Ana Clara sentiu a mesma paz de antes. Não era a ausência do problema, era a presença de Deus no meio do problema. Uma semana depois, a biópsia voltou, cisto benigno. Nada de maligno. Mais uma vez, Deus havia falado. O legado de uma vida entregue. Hoje, 5 anos depois, Ana Clara não é mais apenas a jovem que foi curada de um tumor. Ela é a irmã que ora pelas mães no hospital. É a professora da escola bíblica dominical que ensina as crianças sobre a fidelidade de Deus. É a mulher que, apesar das cicatrizes, sorri com uma alegria que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é bom. Certa vez, um jovem chamado Mateus, recém-diagnosticado com leucemia, aproximou-se dela depois de uma reunião. Irmã Ana Clara, ele disse com voz fraca, como você consegue ter tanta fé? Ela se ajoelhou ao lado dele, como alguém havia feito por ela anos antes. Mateus, a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem as tem. Eu já estive onde você está. Eu já chorei, já tive medo, já perguntei. Por quê? Mas uma coisa eu aprendi. Deus não nos promete um caminho sem dor, mas Ele promete andar conosco na dor. E isso faz toda a diferença. Ela então pegou a mão dele e orou. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e uma fé que havia sido testada no fogo e saído mais forte. A reunião que nunca termina. Todas as quartas-feiras, quando o coro começa a cantar Glória a Deus nas alturas, Ana Clara fecha os olhos e se lembra daquele dia em que o céu se abriu sobre ela. Não foi um sonho. Não foi coincidência. Foi Deus. E quando ela olha ao redor, vê outros rostos, pessoas com câncer, com depressão, com dores que ninguém vê. E ela sabe, o milagre não foi só para ela. Foi um lembrete para todos de que onde há fé, há esperança. Onde há oração, há poder. E onde há um Deus vivo, nada é impossível. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um chamado. Um chamado para crer além do que se vê, para orar além do que se entende, para confiar além do que se sente. Porque o mesmo Deus que sarou Ana Clara é o Deus que ouve você hoje. Ele não mudou. Sua palavra não volta vazia. E onde há um coração quebrantado, Ele está presente para curar, para salvar, para fazer novas todas as coisas. Amém.